e dos nossos joelhos. Então vamos agora entrar na palavra. Queria convidar os irmãos a abrirem Colossenses. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo de 2 a 6. Assim diz a palavra do Senhor: perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria, para que com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vamos orar? Pai nosso, Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, pela oportunidade, Senhor, de estarmos na casa chamada casa de oração. Queremos, Senhor, te pedir por esta noite, por esta palavra, Senhor, que o Senhor venha estar primeiramente falando ao meu coração e que o Senhor venha, Senhor, falar, Senhor, por meio de mim, e que nada do que eu venha falar venha, Senhor, ser eu falando, mas que venha ser o Senhor falando. Senhor, abre os corações, Senhor, de cada um que está aqui para escutar a tua voz, transforma, Senhor, as vidas presentes, Senhor, transforma também aqueles que estão assistindo, Senhor, de casa, se eu posso estar, Senhor, tendo um encontro, Senhor, pessoal com cada um destes. É assim que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos nas lições que eu gostaria de tirar deste texto, gostaria de contar uma história pessoal minha, que envolve a minha família, que me fez refletir um pouco sobre o que é missão. Nós vamos estar pensando um pouco sobre a missão, sobre o nosso papel enquanto cristão, enquanto servos de Cristo, enquanto pessoas que nasceram novamente em Cristo, e qual é o nosso papel na missão. Minha avó, chamada Dona Lúcia, uma senhora muito gentil, muito meiga, mora no interior de Pernambuco, uma das mulheres de oração mais fortes que eu já vi. Eu tenho, para mim, a minha avó como um exemplo de vida de oração. Eu cansei de ver, cansei não, né? Mais uma forma de dizer, cansei de ver, de entrar no quarto da minha avó e ver minha avó chorando enquanto orava de joelhos. Minha avó, por volta dos seus 60 anos de idade, ainda toda vez que orar, ela insiste em orar de joelhos. Então eu tenho para mim minha avó como exemplo de vida de oração. Minha avó, infelizmente, durante esse ano passou por um processo muito difícil de saúde. Ela teve aneurisma cerebral. Então, um dos vasos do cérebro começou a dilatar bastante e o médico disse que ela tem que fazer a cirurgia às pressas. Minha avó, bem de interior, bem leiga no assunto, dizendo para meu pai, mãe do meu pai, dizendo: Anderson, eu acho que eu não vou sair daí, não. Acho que eu não vou voltar para casa, não. Mas seja feita a vontade do Senhor, meu filho. E oramos, fomos agindo. Minha avó fez a cirurgia pelo SUS. Os irmãos sabem como é que é complicado. A cirurgia qualquer cirurgia por meios do sistema público. Mas graças a Deus, Deus foi abrindo as portas para os irmãos terem noção. A consulta que a minha avó fez para o descobrimento do aneurisma, uma semana depois já estava marcada a cirurgia. E coisa que normalmente leva meses e até anos, graças a Deus, Deus agiu soberanamente. Minha avó, durante esse período, era interessante que ela ficou na minha casa, minha avó viúva, ficou na minha casa e ficou no meu quarto. E do lado da minha cama, eu tenho uma cadeira, aquelas cadeiras de mamãe, de amamentação. Minha avó, toda vez que eu entrava no quarto, minha avó estava lendo a Bíblia. Eu achava interessantíssimo, porque não adiantava o horário do dia que eu entrasse, ela estava lendo a Bíblia. Eu ficava, meu amigo, se eu lesse a Bíblia como essa senhora lê, eu estava flutuando já, de tanto poder, porque era impressionante. Podia ser antes do almoço, depois do almoço, de madrugada, eu via vó lendo a Bíblia. E
Minha avó passou pelo processo cirúrgico, graças a Deus deu tudo certo, mas precisou ser feita uma nova cirurgia, pois teria que ser colocada uma placa de metal nesse vaso. E minha avó ainda não sabia dessa notícia, que teria que fazer novamente uma cirurgia, estava toda alegre, já tinha marcado culto de ação e graça lá na igreja dela, estava toda animada quando descobriu, eita, vou ter que fazer novamente uma cirurgia. Os médicos diziam que a probabilidade dela sair viva de uma segunda cirurgia era baixíssima, cerca de 30% de chance de sobrevivência. E eu nunca vi minha avó chorar nesse tempo. Minha avó sempre mantinha o joelho no chão, mantinha a Bíblia aberta. Passou-se o processo cirúrgico, graças a Deus, Deus foi misericordioso e a cirurgia foi bem sucedida. Mas o que eu queria tirar de lição disso? Minha avó, assim que saiu da segunda cirurgia, nós não sabíamos, mas ela tinha encomendado fazer uma blusa estampada dizendo Jesus salva. Uma blusa amarela neon, com um branco reluzente, mandou estampar com a fonte garrafal, Jesus salva. Quando minha avó saiu do bloco da cirurgia, assim que ela pôde se levantar, ela saiu, colocou a blusa e saiu de quarto em quarto pregando o evangelho. E aquilo me mexeu de uma forma que eu fiquei pensando, refletindo comigo mesmo. Meu Deus, será que eu com tantos privilégios, com tantas oportunidades, será que eu tenho colocado uma blusa amarelo neon e pregado do evangelho? Será que eu teria que passar? Ou será que se eu passasse por um processo desse, por um processo entre a vida e a morte, será que eu conseguiria ainda assim falar Jesus salva? E é nesse momento que a gente deve parar para pensar qual é o nosso papel na missão. O que é que a gente tem feito na missão? Falar de missão é falar de uma identidade. É a mesma coisa do que você ir numa padaria e não encontrar pão. Se você for num crente e não encontrar missão, tem alguma coisa errada. Então vamos entrar. Colossenses capítulo 4. Vamos pensar um pouco sobre o que Paulo está escrevendo aos Colossenses e o que podemos tirar de lição quanto a isso. Vamos reler o versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ações e graça. Aqui numa nova versão vai dizer assim: perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Primeira lição que eu queria tratar com os irmãos acerca deste texto se chama a primazia da oração. Já dizia um pastor que a chave para o avivamento é a oração. Os irmãos que foram lá na minha igreja, os jovens e os irmãos que foram lá, eu tratei um pouco sobre oração e queria compartilhar uma história que eu também compartilhei lá, mas que trata muito bem quanto a isso. Quem conhece aqui o Jonathan Edwards, não o que está falando, mas o da história? Quem aqui conhece? Ou já ouviu falar? Jonathan Edwards era um pastor estadunidense americano que foi, na história, um marco para o avivamento dos Estados Unidos. Jonathan Edwards ele ficou conhecido como o pregador do sermão Os Pecadores na Mão de um Deus Irado. Esse sermão, Jonathan Edwards vai falar e vai tocar na ferida quanto ao pecado dos irmãos daquela igreja. E aquela palavra vai com tanto poder, com tanta ação do Espírito Santo, que os irmãos daquela igreja caem em desespero, tendo em vista os seus próprios pecados, que eles começam a se pendurar nas pilastras da igreja, tendo visões de que o inferno está se abrindo. E tamanho era a gravidade do pecado que eles tinham. E Jonathan Edwards é conhecido pelo seu avivamento, obviamente Deus agindo por meio dele, mas uma história que é pouco conhecida e pouco contada é sobre Sarah Edwards, sua esposa. Sarah Edwards, uma mulher de extrema oração. Uma mulher, assim como minha avó, uma mulher que de joelhos estava o dia todo. Alguns relatos dizem que
os seus empregados, quando entravam no quarto de Sarah Edwards, e quando a viam orando, diziam que viam ela flutuar enquanto oravam, de tamanho era o Espírito Santo na vida dela. No dia do avivamento daquela igreja e daquela região, pouco é contada a história de Sara. No dia do avivamento, multidões se converteram. Mas num dia anterior havia uma mulher de joelhos orando. Conta-se o relato que Sarah Edwards chega para Jonatas e diz o seguinte: meu amado, temos que orar por um avivamento. E os dois dobraram seus joelhos, oraram e clamaram a Deus por um avivamento. E no dia seguinte, houve um avivamento naquela região. A chave para um avivamento é a oração. A oração está ligada com mais 2 pontos para pensarmos um pouco sobre missões. Gostaria de tratar missões e avivamento como termos semelhantes ou termos bem próximos. Porque uma das características do avivamento é a missão. Nós caracterizamos características de um avivamento 3. Missões, ou seja, um forte senso de evangelismo. A igreja, os irmãos têm a necessidade e veem a necessidade de pregar o evangelho. E eles têm isso enraizado em cada um deles. Oração. Uma outra característica de um avivamento. Os irmãos prezam pela oração. A oração se faz presente no dia a dia desses irmãos. E o terceiro, o reconhecimento do pecado. Não existe avivamento, não existe missão, não existe evangelismo sem primeiro chegarmos a Cristo se arrependendo. Jesus, quando ele convoca os 12 discípulos, ele não convoca e no dia seguinte já os envia. Jesus, quando convoca, ele chama para perto, com ensinamentos, com testemunhos e primeiro chegando ao coração dos discípulos. Ou seja, meus irmãos, primeiro nós temos que chegar aos pés de Cristo, com oração e com arrependimento de pecado. Perseverai em oração, Paulo vai dizer. Perseverai vem da palavra grega, que seu significado, traduzido para o português, vai significar continuar, apergar-se bem perto, manter-se constantemente. Mas vamos pensar por que a gente deve perseverar na oração. E o que é que a gente tem, o que é que a gente pode pensar sobre a relação de oração e missão. O que é que a gente pode pensar acerca de qual a relação de orar e missão. Muitas das vezes a gente pensa que é só bater na casa do irmão, bater no nosso vizinho, chamar um amigo para conversar e já está tudo pronto. Mas, meus irmãos, a oração é a expressão mais viva e mais inerente ao novo nascimento. A oração, aqui o Hernandes ele vai dizer, é o meio tal para se obter, mesmo para nós e para os outros, satisfação das necessidades, tanto físicas como espirituais. É também uma arma divinamente designada contra os ataques do diabo e seus demônios. O veículo de confissão de pecados e o instrumento por meio do qual a alma agradecida oferece sua adoração espontânea sobre o trono de Cristo. Conta-se uma história, os irmãos vão perceber, mas eu gosto muito de contar histórias. E conta-se uma história que aconteceu aqui em João Pessoa, em uma das igrejas de nossa denominação. Havia uma igreja que era muito carente, tanto financeiramente, quanto de teologia. Seu pastor não tinha uma formação adequada, tanto por meio de carência financeira, não tinha como se preparar. Então era uma igreja bem carente, mas a igreja perseverante. A igreja mantinha-se de pé, perseverante em oração, todas as semanas ali, buscando ao Senhor. E existia uma irmãzinha, a famosa irmãzinha do coque. Existia uma irmãzinha naquela igreja. Sabe aquela irmã que você olha e diz assim, essa mulher, ela ora. Essa mulher é uma mulher de oração. E existia essa irmãzinha dessa igreja. E essa mulher, todo domingo, chegava para o pastor dessa igreja e dizia, pastor, a gente precisa orar. Pastor, não está bem de oração a igreja não, precisa orar mais.
Pastor, a gente tá orando pouco. O senhor tá orando pouco, viu, pastor? Tem que orar mais. E todo domingo aquela irmãzinha chegava lá no pastor e dizia, pastor, vigia, viu? Tem que orar. E aquele pastor, sempre com um sorriso no rosto, vamos embora, irmã, vamos orar. Passa-se o tempo, a senhora já de idade, a senhorinha morre. E aquela igreja sofre e passa por um processo de extrema dificuldade. O aluguel da igreja aumenta, os irmãos começam a sair, os irmãos começam a entrar em pecados de adultério, prostituição e etc. O pastor daquela igreja, já desesperado, tentando de todas as formas entender porque de um dia para o outro, de uma semana para outra, tudo aquilo estava acontecendo. Aquele pastor chega para um outro amigo pastor e pergunta, e compartilha da experiência do que estava acontecendo naquela igreja. E aquele pastor, o seu amigo, diz assim, meu irmão, Deus falou comigo ontem, em sonho, que nós teríamos essa conversa. E Deus falou para mim que muito do que está acontecendo agora só não aconteceu ontem, porque tinha uma senhora, não sei o nome, mas que ela estava orando por essa igreja. Tinha uma senhora que estava orando para que os irmãos não cometessem pecados, não entrassem em pecado, não se afundassem no pecado. Tinha uma senhora que estava orando para que chegassem mais irmãos na igreja e que não saíssem irmãos da igreja. Tinha uma senhora naquela igreja que estava orando por vocês. E aquele pastor calado, seus olhos começam a lacrimejar, ele entende que a maior necessidade de uma igreja é de oração. A necessidade inerente, e assim como Hernandes vai dizer, um atestado de que uma pessoa foi novamente salva, que aquela pessoa foi novamente teve nasceu, né, verdadeiramente, é a oração. E que nós venhamos parar para pensar e refletirmos como é que está a nossa vida de oração. E se dissermos que está bem, já tem um problema aí, porque nunca se está bem e sempre pode estar melhor. Se a gente parar para pensar, se eu perguntar para minha avó, dizer, vó, a senhora está orando? Meu filho, acho que eu podia estar orando mais. E é esse espírito, é esse entendimento que a gente deve ter, de sempre buscar, sempre orar, sempre buscar mais a palavra do Senhor, e nunca estar satisfeito. Tem uma coisa interessante que meu pai sempre me diz, meu filho, não viva de experiências passadas. As experiências com o Senhor que você teve, não viva delas. Elas são importantes, têm seu valor, mas busque cada vez mais ter experiências com o Senhor. Pegue essas experiências, sirva de lição, agradeça ao Senhor por tê-las vivido, mas não viva de experiências passadas. Queira sempre mais. Queira sempre se afogar na palavra do Senhor. Queira sempre mais Deus falando ao seu coração. E é esse espírito, é esse pensamento, é esse desejo que nós devemos ter. William, um pastor, diz que se não houver fogo no altar, o incenso não subirá a Deus. Pensando nisso, em Salmos 141, 2 vai dizer, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. O William entendeu que a oração é um dos meios e o meio para se chegar a Cristo. E a gente deve ter esse entendimento também. Pensando nesse fogo que o William diz, e pensando nas características do fogo, o fogo físico, a gente pode classificar como o fogo tendo 4 características. O fogo tem como característica iluminar, ele aquece, ele purifica e ele alastra. Quando o fogo do Espírito aquece nosso coração, desse altar sobe um incenso suave, a presença de Deus. Mas se a gente não alimenta esse fogo, o altar da oração se cobre de cinzas, porque se o fogo não se alastra, ele apaga. Devemos ter esse senso de sempre buscar mais da presença do Senhor e termos essas 4 características como o Senhor avivando e aquecendo nosso coração. O fogo serve para iluminar. O fogo, assim como a palavra do Senhor diz, não adianta a gente colocar uma lâmpada embaixo. A gente tem que colocar em cima para que seja
e sirva para iluminar. E é interessante pensar que se a gente desligasse todas essas luzes, ficasse tudo escuro, fechasse e cortasse todas as entradas de iluminação, mas se eu ligasse a lanterna do meu celular, o foco seria a luz. E é essa luz que deve ser em nosso coração e ser evidenciado em nossas vidas. O fogo ele também aquece. O fogo do Espírito, ele não é aquele fogo que nos deixa morno, assim como Paulo adverte aquela igreja. Paulo vai advertir, se não me engano, aos filipenses, que aquela igreja estava morna. Aquela igreja estava morna. E para ele, aquilo era pior do que estar frio. E que nós venhamos estar sempre aquecidos com esse fogo do Espírito. Isso serve de um alerta para nós. Eu cresci em lar evangélico. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E um dos perigos de uma pessoa que nasce no evangelho é se acostumar. Não somente aquelas pessoas que nascem no evangelho, mas aquelas pessoas que têm um longo período de novo nascimento. É o perigo de se acostumar ao culto. Meus irmãos, isso aqui, o culto não é somente uma reunião de irmãos. Não é somente uma reunião do corpo, mas isso aqui nós estamos adorando ao Senhor. E se a gente entender isso, se a gente entender a seriedade disso, nós mudaríamos nossos pensamentos, e alguns deles. O fogo purifica. Interessante que o ferro, por exemplo, quando ele vai ser moldado, tem lá o ferreiro, ele vai martelando com fogo, vai martelando, 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 e coloca mais fogo, e martela, e vai moldando. A mesma coisa é esse purificar do fogo do Espírito em nossas vidas. O purificar do fogo, ele não é fácil. O purificar do fogo, ele tira as impurezas. Minha família é toda do interior, e meu avô, ele plantava banana. Ele era caminhoneiro, e ele plantava, revendia banana. É interessante que quando uma bananeira não está dando fruto, não está dando banana, o camarada vai lá, cerca o pé de banana, faz um buraco ao redor, cortando todas as raízes e faz uma adubação. Da mesma forma como é feito com nós. Ali nas enxadadas vai sair algumas raízes. Sejam elas grossas, já enraizadas no nosso coração, e essas vão ser difíceis. Essas vão doer. Essas vão machucar. Algumas nem tanto, algumas o galho ainda estava fraquinho, estava fino, mas o fogo do Espírito, ele purifica. E nós temos que estar dispostos a deixar-se sermos quebrados, literalmente. Nós temos que estar dispostos a sermos quebrados, machucados e moldados pelo Espírito Santo. E o fogo se alastra. O fogo, se ele não se alastra, ele apaga. E que nós venhamos estar pensando sobre isso, sobre o nosso papel na missão, pensando no alastramento. O que é que eu tenho feito com essa palavra? O que é que as mensagens de domingo, o que é que as mensagens dos cultos de oração, dos cultos de doutrina têm feito? Será que eu tenho guardado só para mim? Será que essa palavra que vai dizer, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra as portas da palavra. Aí eu leio isso e digo, Deus, abra as portas da palavra. Aí Deus abre e eu passo. Deus não nos chamou para apagarmos esse fogo. E é interessante que existia uma lanterna, uma espécie de lanterna naquela época do Antigo Testamento, que por dentro habitava o azeite, colocava-se azeite dentro, e por volta colocava-se um tipo de elemento que também era inflamável. E aquele tipo de elemento que também era inflamável, ele tinha longa duração, ou seja, ele queimava por bastante tempo. Já o azeite, ele tinha que ser reposto várias vezes. E era interessante que era comum o fogo ao redor da lanterna continuava aceso.
mas o de dentro estava apagado. E as pessoas, como estava iluminando, não colocavam azeite, não repunham o azeite que estava dentro. E isso serve, trazendo essa analogia para nós, serve de lição, porque não adianta nós estarmos pegando fogo por fora se nós não estamos pegando fogo por dentro. Esse fogo ele não deve somente se alastrar por esta rua, pela rua de trás, por nossos vizinhos, mas este fogo deve alastrar o nosso coração. A oração ela deve ser vigilante. Versículo 2 ainda, velando, em outras versões vai dizer vigiando nela com ações de graça. A vigilância é o contrário de um espírito sonolento, letárgico, desligado dos problemas e perigos que nos cercam. Devemos vigiar como Neemias fez. Jesus alertou para a necessidade de orar e vigiar. Pedro não vigiou. Pedro não vigiou, ele dormiu lá no Getsemane. E porque dormiu, ele usou a arma errada, na hora errada, no momento errado, cortando a orelha daquele soldado. Porque não vigiou, seguiu a Jesus de longe e negou ao Senhor com juramentos e praguejamentos. Porque não vigiou. Meus irmãos, assim como essa senhora que eu disse, dessa igreja aqui de João Pessoa, bem pertinho de nós. Assim como aquela mulher que estava em oração, vigiante. E por meio dela, o Senhor privou daquela igreja de passar por momentos de dificuldade. Assim devemos ser nós. Sermos vigilantes em oração. Como cristão, e a gente percebe, nós passamos por altos e baixos na caminhada cristã. Pelo menos eu passei por altos e baixos na minha caminhada cristã. Alguns momentos de frieza, de estar morno, outros de fogo alastrante. Mas o interessante é que a gente pode perceber em comum ou interessante nessas 3 etapas da vida do cristão é a oração. Um cristão, ele nunca cai de um dia para a noite. Um camarada, um pastor, um missionário, ele nunca cai de um dia para a noite. É comum a gente, infelizmente, ver a gente, pastores caindo em adultério, caindo em pecados financeiros. É comum a gente ver isso, infelizmente. Mas se você perguntar a cada um destes, quando foi que você começou a perceber que não estava no caminho certo? Todos terão em comum a vida de oração. Eu não estava mais orando como devia. Eu não estava mais lendo a Bíblia como devia. Eu não estava mais buscando a Deus como devia. E trazendo para mim, passei por um extremo período de frieza espiritual. E uma coisa que eu pude analisar perfeitamente em minha vida é que eu não estava orando. E a partir do momento que eu tive consciência disso, e de que Deus me deu forças para tomar uma iniciativa, para voltar a orar, meus irmãos, foi da água para o vinho. Ainda tenho muito a melhorar, mas eu sei que, por meio da oração, o Senhor me privou e me tirou de um lamaçal de frieza e de mornidão. A oração, ela demanda energia e vigilância. Muitas das vezes a gente associa a oração somente a um ato espiritual. Mas já dizia, tem um livro muito interessante, aconselho os irmãos a lerem, chamado Hábitos da Mente, a vida intelectual como um chamado cristão. Um livro interessantíssimo. Quem gostar deste tópico, indico super. E esse livro vai dizer assim: talvez você já notou que as condições da solitude e da atenção se assemelham aos requisitos da oração. Na verdade, é isso mesmo. E orar é requisito para um raciocínio saudável. Não se trata apenas da oração em si. Colocar-se à disposição de Deus com a expectativa de que Ele não apenas ouvirá, mas manifestará sua presença. Mas do conteúdo da oração, que inclui súplica por criatividade, clareza e atenção. A gente, muitas das vezes, espera um anjo descer do céu e dizer:
meu filho, você precisa orar mais. A gente espera chegar o pastor dizer assim, eu tive um sonho, você está orando pouco. A gente espera um irmão, um colega, dizer assim, você precisa orar mais. Mas assim como várias outras atividades do nosso dia a dia, a gente precisa de disciplina. Assim como para se manter em forma, a gente precisa colocar uma dieta e segui-la. Não adianta eu querer estar em forma fisicamente. Num dia eu comer salada e no outro dia comer hambúrguer. Assim, do mesmo jeito é a oração. Não adianta eu orar o dia todinho no domingo. No domingo venho aqui para a igreja, me debruço na palavra em oração e na segunda eu caio em frieza. A oração exige disciplina. A oração é orar mesmo quando não se quer orar. A oração é orar mesmo quando não se sabe orar. E devemos ter essa vida de disciplina. E entender que a oração não é somente um ato espiritual, mas também uma ação disciplinar de nossas vidas. E a gente percebe, os puritanos tinham muito forte isso. Os puritanos foram os nossos irmãos que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, fugindo de perseguição. E eles tinham essa característica da oração como sendo uma disciplina. Você ora mesmo quando não quer orar. Até você orar. Você não quer orar? Ore. E é interessante isso que a gente analisa isso nos dias de hoje. Quando um irmão está passando por um momento de dificuldade, está meio instável, aí ele diz assim, pastor, não vou hoje não, estou muito cansado, estou muito bem da cabeça não. Mas se a gente pensar bem, esse é o momento que ele mais precisa do Senhor. E é o momento que ele mais quer sair. Ele disse, não, próximo domingo eu vou, hoje eu estou muito cansado. Estou passando por muitas tribulações, muita dificuldade na família. Não vou para a igreja hoje não, vou ficar em casa descansando. Mal sabe ele que o melhor lugar para ele estar naquele momento é na casa do Senhor. A oração deve ser intercessora. Suplicai ao mesmo tempo por nós. A primeira parte do versículo 3. Orando também juntamente por nós. O apóstolo ele tinha consciência da necessidade da oração. Ele sabia da importância da oração. E é interessante também pensar que é o apóstolo Paulo, aquele que escreveu 12 cartas do Novo Testamento pedindo oração. Então, é muito interessante pensar sobre isso, porque às vezes a gente pensa, não, vamos orar só quando estiver precisando de alguma coisa, precisando de ajuda. Mas aqui a gente tem Paulo. Paulo pedindo oração. Ore junto comigo, estou precisando de oração. Ore junto comigo, estou precisando da sua ajuda em oração. E é importante a gente ter esse senso e a humildade de termos essa humildade de realmente pedir oração. Às vezes, a gente é um pouco fechado para isso. Eu, particularmente, eu tenho uma personalidade bem fechada. E muitas das vezes Deus quebrando meu coração, dizendo, meu amigo, vá falar com alguém, vá pedir oração. E eu, não, Senhor, eu vou ficar calado, não quero ir não. E o Senhor, vá falar, abra a boca, homem. E Deus falando, vá falar. E eu fechando meu coração, não quero falar não quero pedir oração não, vou incomodar o povo, vou estar incomodando. E o Senhor, e a gente olha aqui e Paulo diz, orando também juntamente por nós. É Paulo dizendo, meu irmão, não importa quantos anos de teologia você tenha, não importa quantos anos de crente você tenha, não importa se você já pregou no Japão, na China, em Cochichola, não importa, você também precisa de oração. A presença manifesta de Deus é a nossa maior necessidade. E como é que buscamos isso? Por meio da oração. O homem, ele trocou. A gente, infelizmente, está passando por um momento de secularização, e a secularização entrando nas igrejas, e a gente tem visto que o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. As pessoas querem a salvação, mas não querem o Salvador. Querem os dons, mas não querem o doador. Querem coisas, só não querem Deus. A igreja necessita desesperadamente, e desesperadamente ao extremo, da presença de Deus. A igreja,
a nossa vida será vazia, nossos cultos sem vida, frios, mornos, nossas músicas serão sem unção. Meus irmãos, quão Deus tem me inquietado quanto à música. Como alguns já sabem, eu sou músico, compositor, e Deus tem me inquietado quanto à música. Porque quantas das vezes a gente canta, levanta as mãos cantando letras maravilhosas, envia-me a mim, mas a gente sai daquele portão e o envia-me a mim ficou aqui dentro. E quantas das vezes a gente canta letras maravilhosas, letras que são Deus falando aos nossos corações, e a gente canta da boca para fora, como se aquela letra não entrasse mais em nós. E falando como um dos membros do grupo de louvor que está ali mensalmente participando do grupo de louvor, isso vem me inquietando, dizendo: meus irmãos, eu estou ali tocando meu violão, não necessariamente posso estar cantando, estou ali tocando meu violão, a bateria, mas será que eu estou tocando para quem? Estou tocando para afagar meu ego, vou fazer aquela virada que o povo vai gostar, que o som vai ficar bonito, vou fazer aquele dedilhado que os irmãos vão chegar a voar nas nuvens. Será que eu estou tocando para os homens? Será que eu estou tocando para mim? Será que cada letra da música que eu estou tocando, que eu estou cantando, será que essa letra realmente está primeiro em meu coração? Será que essa letra realmente está primeiro em minha mente, para depois eu passar para os irmãos? E isso, falando como um membro do grupo de louvor, deve ainda mais nos inquietar. Muitas vezes confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Deus pode estar em todos os lugares, e Ele está. Mas Ele pode estar em todos os lugares e sua presença não ser manifestada. Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte com sua presença manifesta. Quando Deus está entre o povo, entre o seu povo, isso é notório. Quando Deus está entre nós, a gente vê, a gente sente. E não é só aquele sentir de arrepiar. O de arrepiar eu acho que é o de menos. Mas é aquela paz no nosso coração. É Deus falando no seu coração e ao meu coração. E não precisa vir um anjo descer do céu, um pastor falando maravilhas, mas basta somente a palavra do Senhor. Você lê, a palavra do Senhor já está manifestando Deus naquele local. Nós precisamos ter a convicção disso. E a seriedade de que estamos lendo a palavra de Deus, não é qualquer palavra. Uma coisa interessante, me veio à mente, também falando sobre minha avó vai passar por muitas das minhas experiências espirituais com Deus, e muitas contribuições foi ela que me deu. Eu tenho o costume de, quando eu vou ler a Bíblia, eu leio no início da manhã. Eu acordo, me sento, lavo o rosto e vou ler a Bíblia. E eu fui dormir na casa da minha avó, coloquei meu colchão na sala, fui dormir e deixei a Bíblia no sofá, para quando acordasse, pegava a Bíblia e leia. E eu tenho o costume de dormir sem camisa, eu sou muito calorento. Eu durmo sem camisa. Aí eu acordava, em casa, né, pegava a Bíblia e ia ler. Meus amados, quando eu fiz isso na casa da minha avó, meu amigo, foi a primeira DR que eu tive com minha avó. Foi a primeira caramba sério que eu levei da minha avó. Meu filho, como você está lendo a palavra de Deus sem camisa? Isso eu não estou dando direta para ninguém que lê sem camisa não, viu? Mas, meu filho, como é que você está lendo a palavra de Deus sem camisa? Cadê a reverência? Cadê você vai... Isso a gente escuta muito, né? Você vai numa audição com um juiz sem camisa? Porque você vai no Deus Todo-Criador, Deus Todo-Poderoso, e está lendo sem camisa. Mesmo eu fiquei parado assim na hora, assustado, né? Acabei de acordar. Mas eu entendi que aquela mulher, ela tinha um senso de seriedade profundo do que é a palavra de Deus. Ela entendia que isso aqui não é qualquer palavra. Ela entendia que isso aqui não é um livro qualquer. Por mais que a gente tenha capas bonitas, tenha versões diferentes,
mas isso aqui é a palavra de Deus. E nós precisamos ter seriedade ao lê-la. O segundo ponto que eu queria tratar com os irmãos é sobre a supremacia da palavra. A primeira lição foi qual? Quem lembra? A primazia da oração. A importância da oração na nossa vida. A segunda lição, a supremacia da palavra. Conta-se que, certa vez, um menino ouvia uma mensagem, uma ministração sobre a obra missionária, e depois dessa ministração, ele procurou a esposa do pastor e entregou uma moedinha de 10 centavos, uma moeda de pouco valor. Aquela senhora estava fazendo um embrulho de algumas roupas, remédios, alimentos para enviar para o campo missionário. Ela então pegou aquela moedinha que a criança deu e comprou um folheto e botou. Deu para comprar só um folhetinho, comprou ali, colocou ali no meio dos alimentos. O folheto ele caiu nas mãos de um dos chefes da Birmânia, que por meio daquela leitura, daquele folheto, se converteu ao Evangelho. Mais tarde, alguns tempos depois, esse chefe, um desses chefes da Birmânia, depois de haver experimentado as alegrias da salvação, falou da sua regeneração, da sua nova vida em Cristo para os seus colegas. Ao ouvirem seu testemunho, muitos deles também se converteram. Depois foi organizada uma igreja que, por sua vez, solicitou um missionário. Como fruto de um trabalho, 15.000 pessoas foram alcançadas, foram atingidas pelo Evangelho. E tudo isso porque uma criança deu uma moeda de pequeno valor. Meus irmãos, a gente às vezes subestima o poder da palavra. Às vezes, lá no projeto missionário tem uma coisa muito interessante e que me fala ao meu coração todas as vezes que eu vou para um projeto missionário. Se eu estou indo para o projeto missionário é porque eu estou cumprindo um mandamento do Senhor. E eu não estou indo lá a priori, claro que isso é um dos nossos objetivos, mas para a salvação de vidas. Mas eu estou indo porque Deus mandou eu ir, independente se haverá vidas salvas ou não. Deus mandou eu ir, porque a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Deus não disse: ide e salve vidas. Deus disse: ide e pregai. A salvação vem do Senhor. Quem prega, eu estou mandando você ir. Isso é a minha ordem. Não estou mandando você ir salvar a vida, não estou mandando você ir dar testemunho bonito, não estou mandando você fazer um dedilhado bonito, estou mandando você pregar, estou mandando você ir. E a gente às vezes esquece do que a palavra tem a nos dizer. E às vezes a gente quer enfeitar demais. Às vezes a gente quer acrescentar vírgulas onde Deus colocou um ponto. E a gente precisa realmente confiar na palavra do Senhor. Assim como esse menino escutou a palavra do Senhor. Por meio dessa palavra, uma moeda foi ofertada. E por meio dessa moeda, 15.000 pessoas foram salvas. Meus irmãos, se uma pessoa daqui sair transformada, sair com Deus falando no seu coração, a alegria no meu coração já está garantida. E se não, a palavra de Deus foi empregada. E isso já deve deixar meu coração alegre, porque eu estou cumprindo a vontade do Senhor. Paulo, interessante também, vamos ler o versículo 3? Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou preso. Paulo ele vai pedir para que as portas se abram. Agora é interessante que ele está preso. E Paulo ele vai dizer, ele vai pedir oração, meus irmãos. Eu não vou pedir oração para que a porta da prisão seja aberta, não. Mas peço para a porta da palavra ser aberta. Não adianta se a porta da cadeia vai estar aberta. O que importa é a porta da pregação esteja aberta.
É interessante que ele está preso. É bem interessante pensar sobre isso, porque ele podia pedir tanta coisa à oração. Ele podia pedir, meu irmão, desde que não seja oração por sair da prisão, mas ele podia pedir, meu irmão, me faça uma visita. Estou sozinho aqui, numa prisão, e no escuro, passando fome, passando frio. Venha fazer uma visita, mande alimento, mande mantimento, mande alguma coisa. Ele podia pedir isso, não podia? Era plausível. Está preso. E se você for ver imagens e vídeos, acho que se você procurar no YouTube deve achar, mas as prisões daquela época não eram de muito agrado, não. Eram basicamente meio que túneis subterrâneos, então era bem úmido, higiene zero, nem sabia o que era. Então, necessidades era ali, você dormia ali. E então não era um local muito legal de se viver. E Paulo ele pede que se abram as portas da prisão para pregar. A gente vê a prioridade de Paulo nessa hora. Muito se diz que quer ver uma pessoa mostrar seu verdadeiro eu, dê poder a ela. Quer ver ela mostrar sua verdadeira natureza, dê dinheiro. Dê algo que ela almeja. Dê algo que ela sonha. E vê o que ela vai fazer. Paulo, ele entendeu qual a sua prioridade. Ele entendeu que a prioridade naquele momento e a prioridade da sua vida não era estar confortável. Não era dormir numa boa cama. Não era ter o melhor dos alimentos. Mas a prioridade da sua vida era viver e pregar o Evangelho de Cristo. Para o apóstolo, era mais importante ser um ministro fiel do que um homem livre. Meus irmãos, Deus nos chama primeiro a obedecer a Ele. Deus não nos chama, em primeiro lugar, para a gente ir pregar no Japão. Deus não nos disse, Jonatas vai pregar lá no Japão, e é isso. Deus nos chama primeiro a obedecê-lo. Porque se Deus um dia me quiser tirar do Japão, eu não vou ficar preso. Porque minha missão, meu chamado, não é fazer seminário, não é fazer teologia. Minha missão é obedecer a Cristo. Se Deus mandou eu fazer teologia, eu vou fazer teologia. Mas se no meio do caminho Deus disser, sai do seminário, vou sair. E se Deus, uma semana depois disser, volta para o seminário, eu tenho que voltar para o seminário. Porque meu primeiro chamado, minha primeira vocação, e a primeira vocação de todo crente é obedecer a Cristo. John, um pastor, vocês vão conhecer agora como autor do Peregrino. Quem aqui conhece o livro Peregrino ou o filme, ou já ouviu falar? Um livro interessantíssimo. E John Bunyan ele foi preso na Inglaterra por volta do século XVII por pregar ilegalmente em praça pública. Naquela época não era permitido você publicamente falar do Evangelho. As autoridades lhe disseram que ele seria liberto se prometesse que deixaria de pregar. E John disse o seguinte: se eu sair da prisão hoje, amanhã, com a ajuda de Deus, eu estarei pregando o Evangelho novamente. Você tem noção que isso aqui é assinar uma carta de morte? É a autoridade que está dizendo, está dando uma chance para ele. Se você negar a Cristo, se você deixar de pregar, eu deixo você sair. Agora não é para pregar. E ele diz, se eu for solto hoje, amanhã eu prego. Que a gente vê novamente um homem que colocou a prioridade de obedecer a Deus e a sua palavra acima de tudo. A salvação ela não depende de nós. Para que Deus nos abra a porta. Não é para que eu abra a porta. Não é para que a igreja abra a porta. É para que Deus abra a porta. Quem abre as oportunidades é Deus. Quem fecha as oportunidades é Deus. Deus não nos chama para salvarmos vidas. Deus nos chama para obedecê-lo. Ide e pregai o Evangelho. Eu não preciso de um chamado pastoral.
para saber que eu preciso pregar o evangelho. Não preciso de um chamado missionário para saber. Missionário, todos nós somos missionários, vendo a palavra, mas chamado específico integral de missões, né? Eu não preciso de um chamado integral para saber que eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso da palavra. Interessante, tem uma colega que passou pelo seminário que a gente tem o costume de, no início do ano, a gente contar um pouco da experiência de como foi o processo para a gente chegar no seminário, o que é que Deus tinha trabalhado no seu coração. E a gente via testemunhos belíssimos de gente da África, gente da Espanha, dizendo, não, Deus moveu montanhas para que eu estivesse aqui. Testemunhos realmente maravilhosos, em que Deus fazia milagres para que aquele rapaz, aquela moça estivesse estudando teologia. Mas chegou uma jovem e disse assim, meus irmãos, eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia e na Bíblia disse de pregai. Então eu vim me preparar para isso. Simples, voltou para o seu lugar. Isso serve de lição para nós. Se a gente está esperando novamente uma palavra arrepiar nossos cabelos, se a gente está esperando chegar uma pessoa e dizer você tem um chamado pastoral, missionário, acho que o que está faltando para a gente é a Bíblia. Porque Deus disse, ide e pregai. E se para aquela moça só bastou isso, para ela entender que ela precisa se preparar para isso, por que seria diferente com nós? Devemos pregar a Cristo. E nossas palavras não devem ser voltadas para outra pessoa ou outra coisa, senão a Cristo. Aqui vai dizer, a fim de falarmos do ministério de quem? De Cristo. Não é do meu testemunho. A pregação de uma pessoa não deve ser voltada para um testemunho, por mais que possa ter. E possa servir de edificação para muitos. Mas uma pregação, um anúncio da palavra não deve ser, e não deve voltar para um testemunho. Não deve ser voltada para testemunhos pessoais, familiares. Paulo diz que devemos falar do ministério de Cristo. E essa deve ser a nossa atenção, porque quem salva é a palavra e é Cristo. E terceiro e último, a urgência do testemunho. Versículo 4. Para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Primeira lição, tem esse trecho, qual é? Andai com sabedoria. Qual é o personagem que vem à sua mente quando a gente lembra de sabedoria? Tem muitos. A gente lembra de Salomão. Tinha muita coisa para pedir e pediu sabedoria. Portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. É interessante que ele destaca para os que estão de fora. É muito comum, hoje em dia, a gente ver a seguinte pessoa dizendo, se eu estou sendo fiel internamente, está tudo bem. Não ligo para o que os outros vão pensar. Não importa. Se eu estou bem, se Deus está falando no meu coração, não importa o que os outros vão pensar. Uma coisa que desde que eu entrei no seminário e advogo um chamado, o pai vem falando comigo, vem cutucando. Meu filho, não adianta fazer o certo. Precisa agora parecer ser certo. Isso às vezes soa estranho, né, pra gente? Eita, agora eu tenho que olhar para os outros e tenho que parecer ser certo para ele agora. Eu não posso só simplesmente fazer o certo, eu tenho que parecer ser certo agora. Mas a gente esquece que muitas vezes, muitas pessoas nunca lerão uma Bíblia, nunca escutarão falar de Cristo. Mas se ela olhar para você, ela pode olhar para Cristo. Não por conta da sua vida, não por conta de você, mas por conta do testemunho que você carrega. Muitas das vezes, a Bíblia que muitos lerão será a sua vida. Será que essas pessoas estão lendo uma Bíblia correta? Será que quando
Será que se eu sair daqui e uma pessoa me encontrar e ela vê em mim, será que ela vai ver uma Bíblia igual a essa? Ou será que ela vai ver uma Bíblia distorcida? Será que ela vai ver uma Bíblia que não condiz com a verdadeira Bíblia, com a verdadeira palavra? Isso pode parecer só estranho a princípio, tem que parecer ser certo. Mas às vezes a gente esquece que a gente carrega o nome de Cristo. A gente esquece que a gente carrega o nome de quem salvou a nossa vida. E a gente não pode servir de pedra de tropeço para ninguém. Isso exige muita renúncia. Renúncia é muito fácil falar, difícil é viver. Renúncia vai desde deixar de usar determinada vestimenta, de deixar de usar determinado vocabulário, até abandonar uma carreira, abandonar a vida, abandonar a família. Mas começa com pequenos atos. Se você não consegue renunciar uma roupa, um dia, se você não consegue renunciar um momento do seu dia para fazer uma devocional, para oração, você acha, seja sincero com você mesmo, você acha que se Deus lhe pedisse seu emprego, seu dinheiro, você ia dar? Se a gente não consegue renunciar um período de tempo, 1 hora de celular por dia, deixar de usar o celular 1 hora por dia para se dedicar à oração e à leitura da palavra, a gente não consegue fazer isso. Aí a gente faz juras dizendo e canta isso, dizendo que se Deus me enviar, eu vou. Mas a gente não consegue deixar 1 hora de celular para se dedicar à palavra. A urgência do testemunho. A urgência do testemunho. Isso diz a respeito da nossa conduta diária. E é no dia a dia que nós seremos confrontados. É no dia a dia que Deus nos testará. Será que esse homem, ele sabe de tudo, mas ele quer provar para você? Será que esse homem, se eu pedisse hoje a ele, pensa aí no seu bem mais precioso, o que é que você tem, você lutou, suou para conquistar? Se Deus pedisse hoje a você, me dê seu carro, o que é que você faria? Lá na igreja a gente ainda está em processo de reforma, nós já estamos nos minutos finais, mas logo no início, Pai sentiu o desejo de doar o carro dele. Deus tocou o seu coração de doar o nosso carro. E a gente ficou, e agora? A gente só tem um carro. Mãe trabalhava longe na época. Eu estudava longe. Tinha uma criança pequena. Pai viaja muito. E Deus estava pedindo o carro. E agora? Sentou para conversar com manhã. Aí manhã disse, oraram. Disse, Anderson, se Deus mandou, faça. No outro dia, pai vai no conselho da igreja e diz assim, eu vou doar meu carro. Aí os irmãos, mas pastor, como é que o senhor vai visitar as congregações agora, pastor? Como é que o senhor vai fazer as visitas pastorais? Como é que o senhor vai fazer? Oraram. O carro na época valia, acho que por volta de 50 mil. Os irmãos oraram. Pai, vou orar. Orou e, meus irmãos, Deus está dizendo para eu dar o meu carro. Aí deu o carro para a igreja. A igreja ficou meio assim, né? Eita, o pastor está sem carro agora. Aí a igreja fez? A igreja emprestou o carro da gente. A igreja emprestou e Painho pagou o carro dele. Ou seja, Painho comprou o carro que já era dele. Porque Deus mandou, deu seu carro. E Deus sabe de todas as coisas, porque a gente não tinha dinheiro para comprar um carro. Mas Deus sabe de todas as coisas. E a nossa vocação, primeiro, é para obedecê-lo. E nós sabemos que a sua vontade, assim como a gente cantou, e a gente deve refletir também, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nossa vida não pode ser uma dificuldade para a evangelização. Se quando a igreja monta vamos fazer um evangelismo em determinada cidade.
E precisamos de gente para trabalhar. A gente precisa de gente. Precisa de gente para trabalhar com criança, ação social, para ir de casa em casa, precisa de gente. Aí tá chegando ali, tá precisando de ajuda no louvor. Aí você pode. Mas você tá cansado demais, o trabalho tá puxando, o estudo tá puxando. Aí você não vai. Aí quando chega lá na hora do louvor, faz a falta. Quando chega lá na hora do departamento infantil, faz falta. Precisa de gente para trabalhar. E Paulo vai dizer que a gente não deve ser pedra de tropeço para a pregação do Evangelho. Nós não venhamos ser pedra que o Evangelho venha ser pregado. Essa deve ser uma das nossas orações. Senhor, se eu estiver sendo de alguma forma, mesmo que inconscientemente, mas se eu estiver sendo de alguma forma um empecilho, uma barreira para que alguém chegue a Cristo, arranca. Arranca do meu coração. Seja isso qualquer coisa, uma roupa. Se uma pessoa olhar para mim e dizer, meu amigo, você crente usa esse tipo de roupa? Crente usa isso? Pode ser, sei lá, interessante. Por exemplo, igrejas que têm uma tradição mais fechada. Proibido mulher usar calça, usar maquiagem, enfim. Aí eu vou lá, aí a irmãzinha vai lá, vai dar um testemunho. A irmãzinha de uma igreja de fora vai dizer, não, mas eu entendo que a palavra de Deus não proíbe isso. Tá certo, não proíbe. Aí a irmãzinha vai lá de calça para constranger os irmãos, servir de empecilho para os irmãos, que poderia ser uma coisa tão fácil, né? Colocava um vestido, alguma coisa, porque o importante é a pregação do evangelho. Assim como Paulo entendeu que a prioridade dele não era dormir bem, não era o comodismo, e sim a pregação, a gente deve entender que essas coisas são pequenas. E a renúncia deve começar a partir de coisas pequenas. Devemos aproveitar as oportunidades. Versículo 5. Remindo o tempo. Remindo o tempo. A gente deve aproveitar as oportunidades. Às vezes Deus abre as portas e às vezes a gente fecha. Deus abre a porta e a gente passa direto. A gente ora, Deus, abre as portas para eu pregar o evangelho. Deus, eu queria tanto evangelizar para essa pessoa. Aí aquela pessoa chega para você, compartilhando um momento difícil, uma luta que essa pessoa está passando. Aí você faz tudo, aconselha, ajuda, menos prega. Incoerente, né? Coerente da nossa parte. Devemos ter a palavra certa na hora certa. É interessante, passei por um momento que me fez refletir, e o que me fez escrever esse ponto foi uma experiência que eu passei que Deus usou para ser um start na minha vida para eu entender isso. Na minha época de ensino médio, no meu terceiro ano, eu tinha um pequeno grupo com os adolescentes, com os jovens, né, da escola. E toda sexta-feira, no período de intervalo, a gente fazia um pequeno grupo, a gente cantava, eu trazia uma reflexão. E acabou que eu fiquei conhecido como um pequeno pastorzinho. Era o pastorzinho do Motiva. Chegou uma colega da escola, não tinha proximidade com ela. Estava almoçando, eu passava o dia todo na escola, almoçava na escola. Estava almoçando, estava sozinho. Aí ela senta na minha frente. Tudo bem, cumprimento. Aí conversa vai, conversa vem. Ela faz a seguinte pergunta. Se liga só. Quando um bebê recém-nascido, ele morre, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Eita! E agora? Eu estava estudando física. Recebi uma pergunta dessa. Aí eu chego também um susto, né? Aí eu fui lá, expliquei. A gente tem algumas visões quanto a isso. Tem uma visão que interpreta assim, tem outra visão que interpreta assado. E eu todo inocente, né? Explicando. Passa-se alguns minutos, ela fica calada. Aí ela disse, meu irmão morreu ontem. Ele nasceu, mas no parto teve complicações e morreu. Eita. Olha a oportunidade que eu perdi agora. Podia ter falado tanta coisa, enfeitei com teologia, enfeitei com pensamento, enfeitei com filosofia. Mas o que essa menina precisava era de Cristo. Ela precisava de uma palavra da Bíblia, de conforto.
E isso me fez refletir. Eu fiquei totalmente de mãos atadas. Fiquei paralisado. E agora? O que é que eu falo? Não estou preparado. E Paulo vai dizer: devemos ter a palavra certa na hora certa. A gente não pode ser somente aquele... A Bíblia e oração andam juntas. A gente não pode somente orar e deixar a palavra. Se eu fizer uma pergunta para você, qual é o assunto da Bíblia, o assunto teológico que você está estudando agora? Qual é o assunto? São as cartas de Paulo? Está estudando alguma carta de Paulo? Estudando mesmo, estou dizendo estudar. Assim como você estuda para um concurso, assim como você estuda para uma prova, qual é o livro da Bíblia, qual é o assunto teológico que você está estudando agora? E aí? Será que tem algum? Será que tem algum assunto que eu estou realmente me debruçando? Eu leio livros. Será que eu tenho feito bom uso de livros bons? A gente, graças a Deus, tem editoras maravilhosas aqui no Brasil. Tem livros muito bons. Será que a gente tem mastigado a palavra do Senhor? A Bíblia diz para a gente crescer em graça e em conhecimento. Paulo vai dizer: você precisa remir o tempo e ter a palavra certa na hora certa. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Talvez se eu soubesse um pouco menos de teologia naquele momento, e tivesse um pouco mais de vida de oração, talvez eu soubesse responder aquela menina. Mas em outro momento, se eu tivesse um pouco mais de teologia, eu saberia lidar com algumas ações, algumas situações. Então, meus amados, queria trazer essa reflexão para nós, para a nossa vida. Que a gente não venha ser um crente morno. Nós venhamos primeiro obedecer a palavra. Se a palavra diz: ide e pregai, a palavra é bem clara: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Por que eu não vou fazer? Ah, mas eu não sou tão letrado assim, não tenho tanta habilidade. Mas a palavra do Senhor está dizendo: ide e pregai. E é interessante que no grego, a palavra ide e pregai é indo pregai. Não é você parar, estudar e ir. Você estudando e pregando. E com o tempo Deus vai lhe dando graça e sabedoria. Amém? Vamos orar? Pai nosso, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, foi ministrada aos nossos corações. Queremos, Senhor, te dar graça, Senhor, porque nós fomos, Senhor, e eu fui, Senhor, inquietado para entender que a primeira coisa que eu devo fazer como cristão é obedecer a Ti. E a Tua palavra diz: ide e pregai. A Tua palavra diz, Senhor, que eu devo ser um fogo que alastra, que eu devo ser um fogo que aquece, um fogo que ilumina. Senhor, se eu posso estar, Senhor, tocando aos nossos corações, Senhor, nos usando, que nós venhamos, Senhor, ter a palavra certa na hora certa. E que, se for preciso, nós passarmos noites estudando, Senhor. Pode ser assuntos difíceis, fáceis, Senhor, mas que nós venhamos estar sempre prontos, sempre aptos para pregar o Teu Evangelho. Porque se um dia, Senhor, chegar uma pessoa, mais inusitada e inesperada que ela seja, chegar uma pessoa precisando, e haverá, do Espírito Santo e de uma palavra, que nós venhamos estar prontos. E que a nossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. É assim que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.